Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 7 de setembro de 2020. São 22 horas e 30 minutos. Lição número 2, do dia 11 de outubro de 2020. Quem era Jó? Essa é a classe de adultos. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Quem era Jó? E você? Você se identifica com Jó? Tem alguma parte da vida de Jó que se parece com a sua? Bom, eu particularmente gostaria muito que a sua parte igual a de Jó é aquela parte que a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente, ou seja, o mais rico. Texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. E você, porventura, se tiver algo parecido com o Jó, por favor, deixe aqui nos comentários para eu saber. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Então nós venhamos ter este caráter irrepreensível, assim como foi Jó, também Daniel, teve o seu caráter irrepreensível. Deus dava testemunho. Você pode ver lá em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, que também Noé também dava bom testemunho, que nós venhamos ter isso em nossa vida. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Vemos então que Jó era de fato um homem rico, tinha uma boa família, mas acima de tudo, ele tinha a primazia de estar na presença do Senhor. Ele tinha uma tremenda comunhão com Deus, era algo espantoso. Um homem de caráter irretocável, íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então nós vemos aqui dois pontos. O primeiro ponto é uma pessoa que tem um bom caráter e outra que tem um mau caráter. E existe uma distinção também que é preciso fazer, que é a diferença entre caráter e reputação. Caráter é aquilo que alguém é independente das circunstâncias. Ele continua sendo daquela mesma maneira. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que alguém é. Por exemplo, alguém pode parecer muito bem, por exemplo, diante de uma câmera, por exemplo, parecer ser simpático, por exemplo, mas na verdade, ao desligar as câmeras, é uma pessoa completamente diferente da realidade. Vemos pessoas, por exemplo, muitos artistas que aparentam ser algo na TV, mas que na vida real é uma pessoa completamente diferente. Eu não digo na questão do personagem que esse ator ou essa atriz interpreta. Eu digo que na frente das câmeras é uma coisa, mas no fundo é completamente diferente. Então, isso nós temos uma reputação a zelar. Nesse caso, o ator, a atriz tem uma reputação a zelar. As pessoas acham que ele é de uma forma, que ela é de uma forma, mas na verdade não é. Isso é definição de caráter e reputação. Caráter é aquilo que a pessoa é, independente das circunstâncias, de qualquer ambiente ele vai ser aquilo. E reputação é aquilo que as pessoas acham que alguém é. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. É muito provável que, devido à vida de Jó, que tem essa vida irrepreensível, de comunhão com o Senhor,
que cuidava da família, que tinha uma família sólida, que era rico. Talvez seja por esta razão que as pessoas acham que o livro de Jó seja uma fantasia, porque não acreditam que um homem possa ser tão extraordinário como foi Jó. Talvez por essa razão as pessoas queiram pôr em xeque a veracidade do livro de Jó. Mas sim, Jó de fato existiu, tanto o personagem, o livro é completamente literário, é poético, é verdadeiro. Vemos que o próprio profeta Ezequiel testifica de Jó, também Tiago 5,11 também falará acerca de Jó. Então vemos que de fato Jó, tanto o livro quanto o personagem são reais e é uma realidade fora do normal, é fora do comum. De fato, o personagem de Jó era alguém espantoso, era justo, direito, era irrepreensível, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Quantas pessoas hoje faz força para não se desviar do mal? A Bíblia vai falar no próprio livro de Jó, 28, que o amor a Deus é a sabedoria e afastar do mal a inteligência. E vemos que, infelizmente, muitas pessoas, ao invés de se desviar do mal, acaba indo para o mal, para o lado obscuro da vida, diferente de Jó, que se desviava do mal. Mas nós precisamos compreender que nós, como cristãos, precisamos a cada dia mais fazer o bem, procurar fazer o bem, porque é a nossa natureza, é o nosso chamado, é aquilo que Deus tem para nós. Síntese do tópico 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Jó, ele era sábio e rico. Nós podemos fazer uma analogia com o jovem rico. A Bíblia vai falar que parece que é Lucas 18, vai falar a respeito do jovem rico, que de fato o jovem era riquíssimo, foi ter com Jesus e ao se encontrar com Jesus perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor perguntou a ele: porventura conhece os mandamentos? E o jovem disse que observava os mandamentos desde a mocidade. Nota-se que Jesus não repreendeu o jovem. Sabe por que não repreendeu? Porque de fato ele observava. Entretanto, Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, divide com os pobres e vem após mim. Então ele saiu da presença do Senhor. Qual é a diferença entre Jó, esse jovem rico, e Jó? Que Jó, ele estava na presença do Senhor. Ele preferia estar na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Ele era um homem rico e temente a Deus, diferente do jovem rico, que era rico, mas não quis saber da vida eterna pela questão do dinheiro. E essa questão de Jó também nos traz uma coisa bastante interessante, que a Bíblia vai falar. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então vemos que Jó entrou no reino dos céus, ou entrará no reino dos céus, independente da sua interpretação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas tentam explicar a questão ali, mas a própria parábola vai falar no final que Jesus disse que para o homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, se Deus quiser fazer um camelo passar na ponta de uma agulha, Deus vai fazer. Então, sim, um homem rico, uma mulher rica pode sim entrar no reino dos céus, desde que não faça do seu dinheiro, a sua fortuna, o seu Deus. Como diz lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então vemos que aqui Jó era sábio, se desviava do mal, era riquíssimo, mas
tinha a questão da sabedoria, de estar na presença do Senhor. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Pode parecer estranho e contraditório alguém ser rico e próspero, porque há pessoas que é rica, mas não é próspera. Ela é apenas rica, mas é uma herança ou algo assim que vai se gastar com o tempo e vai ter uma hora que terminará. Por quê? Porque não produz nada, não tem trabalho nenhum. Às vezes essa riqueza é apenas fruto de uma herança que recebeu de alguém, de um pai, seja lá de quem for, e por isso é uma pessoa rica. É rica, mas não é próspero. Por quê? Porque aquela riqueza não vai crescer, não vai prosperar. E por que não vai prosperar? Porque não trabalha. Diferente de Jó. Jó era fazendeiro, ele trabalhava, ele tinha o seu trabalho, ele tinha o seu sustento. Apesar de ter pessoas trabalhando com ele ou para ele. Uma prosperidade baseada no ser. Portanto, Jó possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Quando falamos de ser e ter, existe uma diferença bastante significativa. Hoje vivemos um mundo materialista, que você vale o quanto você tem e não o que você é. Vemos pessoas que valorizam aquelas pessoas que por alguma razão têm algum status, têm algo para entregar a alguém, tem algum benefício, tem algum bem, um carro do ano ou coisa parecida. Então as pessoas hoje estão muito apegadas naquilo que a pessoa tem e não aquilo que a pessoa de fato é. Então vemos aqui que Jó, ele era justamente essa pessoa diferente, ele era justamente baseado naquilo que ele era, na questão do ser e não na questão do ter. Ele tinha muito, mas em primeiro lugar vinha o reino dos céus, vinha Deus em primeiro lugar na vida de Jó. Síntese do tópico 2. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Qual a importância da família hoje? Qual a importância da tua família hoje? Qual a importância que você tem para a sua família? Quando vemos essa questão de família nos dias atuais, a família parece que está cada dia mais distante uma da outra. Pessoas que muitas das vezes não sentam mais à mesa para fazer uma refeição. Cada um fica num lugar da casa, cada um fica com o seu tablet, o seu celular, no seu smartphone e cada um fica no seu devido lugar ou assistindo uma televisão no quarto e tal. E não existe mais essa comunhão, diferente da vida dos filhos de Jó. A família de Jó vinha em segundo lugar. Ou talvez aqui em primeiro lugar, mas por que em primeiro lugar? Porque dependendo das circunstâncias, é diferente, porque você pode de repente julgar a igreja como prioridade. Na verdade, Deus é prioridade. Por isso que eu estou falando aqui, a questão de como você vê. Se você vê que Deus na vida de Jó era de fato Deus e não a igreja, então sim, a família vem em segundo lugar. Por quê? Porque primeiro vem a Deus, em segundo vem a família, depois o trabalho e por fim a igreja. A igreja não está em primeiro lugar. O primeiro lugar é o Senhor. Então vemos aqui que Jó priorizava a sua família.
de fazer sacrifícios pela sua família. E aqui nessa questão de festas, era uma festa de comemoração, era uma festa harmoniosa, não havia pecado aqui. Então vemos que aqui a família de Jó era uma família reunida e unida principalmente. Muito diferente de muitos lares cristãos hoje em dia, que, como eu já mencionei, não estão mais juntos à mesa para conversar, para fazer uma refeição, é cada um no seu lugar, cada um no seu canto, né? Infelizmente. Eu sei que não são todas, mas eu digo a grande massa esmagadora. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. E se você é o chefe da casa, da sua família, como é? Você tem sido piedoso com a sua família? Você tem se dedicado à sua família no sentido geral de atenção, de sustento e tudo mais? De ser não somente o homem da casa, mas também o sacerdote, vamos botar assim, já que Jó era sacerdote da casa. Eu sei que hoje não existe mais sacerdote, mas só para enfatizar aqui a comparação, você tem sido sacerdote da sua casa? Você tem de fato colocado as coisas do Senhor em primeiro lugar e a sua família logo em seguida? Como é que você tem feito? Como você faz? Ou você tem alguma dificuldade? Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então vemos que Jó fazia sacrifícios por sua família, pelos seus filhos. Jó tinha uma preocupação. Jó fazia sacrifício para a sua família. E você faz sacrifício? Você faz jejum? Como é a sua vida cristã dentro da sua casa? Como você se porta, principalmente você que é o chefe da família, o chefe do lar? Jó vivia uma vida de consagração, vivia uma vida consagrada. Jó era um homem piedoso, era um homem bondoso, apesar de ser rico, apesar de ser próspero. Ele era uma pessoa que nos dá um grande ensino, uma grande lição. E qual é, pelo menos para mim, a grande lição que Jó nos dá? É a lição de se importar com o outro. É uma coisa que nós precisamos fazer continuamente. Por exemplo, um professor, quando ele vê um aluno fazendo coisas extraordinárias, aquilo não tem valor que pague. Por quê? Porque para o professor, ele faz tudo pelo aluno. Um médico, por exemplo, ele faz tudo pelo seu paciente, e assim sucessivamente. E você, o que você faz? O que você prioriza numa questão do próximo? Eu digo aqui não a questão do Senhor, não a questão do reino, mas eu digo ao próximo. O que você faz? O que mexe com você? O que te motiva a fazer? Por exemplo, você precisa ser o melhor, dar o melhor para alguém, você precisa se doar para alguém, assim como o professor se dá ao aluno, o médico ao seu paciente. Você se dá a quem? Você precisa, e essa para mim é a principal lição de Jó, que Jó se importava com o próximo. Ele era um homem piedoso, ele tinha essa preocupação de fazer o melhor a outrem e não a si. Ele sempre procurava a questão de ajudar alguém. E essa é a grande lição que Jó traz para nós: ter uma vida consagrada e priorizar a vida de outro, né? A vida do próximo. Síntese do tópico 3. Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó.
caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desses gigantes da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentados, ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essas três questões de Jó, que é o caráter, a prosperidade e a piedade, e nós precisamos cada dia mais ter o nosso caráter no Senhor, porque o Senhor ele nos transforma. Então, se porventura outrora você furtava, hoje você não furta mais. Se fazia as coisas erradas, hoje você não faz mais, porque o Senhor transformou o seu caráter. A questão da prosperidade, a prosperidade só se vem com trabalho. Por isso Jó era próspero, porque Jó tinha o seu trabalho. E a piedade é aquela questão de se importar com o próximo, independente de quem é o seu próximo. Muitas das vezes as pessoas julgam, né? Eu não vou ajudar a um ou a outro porque, como diz a Bíblia, eu tenho que ajudar os irmãos da fé. Bom, não é bem assim. A Bíblia vai falar que nós precisamos sempre amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Então, independente de quem é o seu próximo, quem é o meu próximo, nós precisamos ter essa piedade, essa compaixão, assim como aquele samaritano teve compaixão com aquele moço que estava à beira do caminho atordoado. Compaixão, se colocar no lugar do próximo, é a grande lição de Jó para nós. Este é quem era Jó. Jó era reto, temente, se desviava do mal. Jó era um homem de Deus. E independente, mesmo nas suas situações difíceis, que não foram poucas, mesmo nas suas provações, e é bom lembrar que existe diferença entre provações e consequências. No caso de Jó era uma provação, ele foi provado e foi aprovado. Consequência é quando alguém está passando por uma situação porque foi a consequência de um ato, de uma fala, de algo que fez. Isso é consequência, diferente de Jó. Jó foi provado, e que provação! Mas que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue firme na presença santa do Senhor, tenha Jó como uma referência bíblica de cristão, de pessoa cristã, de uma pessoa salva no Senhor. Tanto que Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!